Entrei no banco parecendo não valer nada, e, ainda assim, carregava comigo a chave que, naquele dia, abriria mais do que uma porta. O boné cobria parte do rosto, a camiseta estava gasta e o tênis tinha ponta remendada. Sinais que, para muitos, já definem caráter antes mesmo de uma palavra. O ar-condicionado soprava um frescor indiferente. O som das teclas, os murmúrios das filas e o tilintar discreto da catraca preenchiam o espaço. Peguei a senha num gesto automático e fui para o fim da... A fila avançava devagar. Havia uma senhora hesitando diante do totem, as mãos trêmulas sobre a bolsa. A atendente do outro lado do vidro apontou sem paciência. É só apertar ali. Não ofereceu a mão, ofereceu um comando. Perto dali, uma mulher de uniforme de cozinha segurava um envelope com dinheiro, visivelmente preocupada. Estava ali há quase uma hora e ninguém a chamara. Um senhor, sem jeito com o celular, recebeu instruções ríspidas. Isso só dá pelo aplicativo. Aqueles pequenos gestos, que uns são rotina, para outros são pequenas feridas abertas. Enquanto esperava, as memórias vinham com clareza. A primeira vez que tentei abrir uma conta sendo jovem, o riso disfarçado de quem achava engraçado meu nome, o olhar que mede e reduz. Não vim ali para confronto teatral, vim porque relatos tinham chegado até mim, cartas e mensagens de gente humilde dizendo que era tratada como incômodo. Queria sentir com meus próprios sentidos se, por trás das campanhas bonitas, havia gente sendo desconsiderada. Quando minha senha foi chamada, avancei ao caixa com passos calmos. A jovem por trás do vidro sorriu por educação e perguntou: "Bom dia, em que posso ajudar?" Disse que precisava sacar um valor considerável. Ao pronunciar o número, notei a pausa, um silêncio que dizia descrença. Ela pediu meus documentos. Entreguei o RG e o cartão. Enquanto digitava, lançou sobre mim um olhar de cima a baixo, avaliando a roupa, o boné, o tênis, como quem tenta encaixar uma pessoa no molde que não a contempla. Um riso curto, quase involuntário, escapou pelos cantos da sua boca. Foi um som pequeno, mas suficiente para virar o ambiente. Os olhares se voltaram, a fila ficou em silêncio e a minha presença deixou de ser invisível para se tornar assunto. Aquela incredulidade da atendente foi o primeiro choque, não técnico, mas moral, e foi ali, naquele instante exatamente, que a história começou a tomar forma. Segurei a calma. Sabia que aquele momento diria muito sobre o que eu havia vindo descobrir. Fiquei parado na fila, observando mais do que acreditando. Não era apenas o som do banco, era a sequência de atitudes que, somadas, formavam um padrão. Ali, a pressa ocupava espaço como se fosse um móvel, empurrava as pessoas para longe do contato humano. Vi uma senhora lutando para ouvir a atendente por trás do vidro, não porque a acústica fosse ruim, mas porque a voz do outro lado tinha a cadência de quem já decidiu não ter tempo para explicar. A atendente repetiu a resposta em tom mais alto, não em tom mais gentil. Era um faça você mesmo revestido de superioridade. Um homem voltou do caixa com a expressão pesada porque, ao tentar pagar uma conta, um funcionário mandou procurar o guichê automático. O homem disse que não sabia usar aquela máquina. Respondeu com paciência, mas a fila atrás dele apertou os ombros como se aquilo fosse culpa dele. Em seguida, uma jovem com uma bebê no colo pediu que chamassem o gerente. Tinha um problema sério no cartão. A resposta que recebeu foi um espere estendido, seguido por olhares que diziam não é hora agora. O choro baixinho da criança parecia ofender quem esperava. Ninguém ofereceu água, nem um banco vazio, nem sequer um sorriso que dissesse entendo. Pequenas misericórdias que custariam tão pouco, mas que não estavam ali. O segurança, por sua vez, ficou em pé entre a porta e a recepção como um marcador de território, uma presença que mais intimidava do que protegia. Cada vez que eu me movia para observar melhor, ele cruzava os braços de maneira mecânica, como se o corpo fosse um aviso silencioso: aqui eu vigio. Não se meteu quando alguém precisou de ajuda, mas observou atento quando alguém que não usava gravata se aproximou demais. Havia uma linguagem corporal organizada ali que priorizava o controle e o juízo estético. Atrás do balcão, um atendente mexia no celular entre um cliente e outro, e quando finalmente deu atenção, o tom foi seco, pontual: tem que fazer pelo app. Não ofereceu ajuda para baixar o aplicativo, não perguntou se a pessoa entendia, apenas encaminhou. Vi também uma placa grande, colada na parede, com a frase atendimento com respeito. Letras garrafais, cores bem escolhidas. Era curioso, a placa ocupava espaço, mas o conteúdo humano não. A contradição entre aquilo que se proclamava e o que se praticava era quase uma ofensa. Em outro guichê, um senhor de idade tentou explicar que precisava de orientação para uma transferência. A funcionária, sem levantar os olhos,
entregou-lhe um panfleto cheio de termos e siglas. O senhor segurou o papel como se fosse um objeto estranho, e quando disse não entender as palavras, a resposta foi um suspiro alto, aquele som que diz não suportamos a sua limitação. Não era apenas ineficiência. Era uma escolha tácita de não investir tempo em quem precisasse. Tempo, ali, estava reservado para operações rápidas, não para acolhimento. Percebi também a frieza dos protocolos que justificam desvios morais. Temos que seguir o procedimento, diziam, como se o procedimento fosse uma muralha que dispensasse humanidade. Quando um cliente relatou que há semanas vinha tentando contato por canais oficiais sem retorno, ouvi um vamos encaminhar que não anunciava compromisso, apenas mitigação de responsabilidade. Essas pequenas cenas, quando acumuladas, fizeram algo dentro de mim. Não era apenas tristeza por ver alguém tratado com descaso. Era confirmação de que havia um padrão que precisava ser aferido. Não quero que me entenda mal. Sei que processos existem e que proteger uma instituição de fraudes é necessário. O que me preocupa é quando o procedimento vira pretexto para não olhar nos olhos de quem pede ajuda. Enquanto a fila andava, um funcionário passou por mim e murmurou para a colega: tem gente que se faz de vítima. A frase ficou no ar como uma pedra. Pensei em quantas vezes ouvi algo parecido. Em quantas portas me disseram você está exagerando quando buscava explicação para um tratamento frio. A soma desses pequenos desprezos cria uma cultura, educa funcionários a não se envolverem, legitima pressa e habitua a humilhação. Aquele conjunto de cenas foi o que, realmente, me convenceu de que não bastava ouvir relatos. Era preciso ver com os próprios olhos, registrar as atitudes, entender onde as palavras bonitas não alcançam. Foi ali, com a impressão daquele suspiro e daquela placa na parede, que a decisão de me disfarçar e investigar se consolidou. Cresci num lugar de concreto quente e porta sempre aberta. O Jardim Brasília. Minha casa não teve luxo. Teve cuidado. Minha mãe, Dona Maria, lavava onde podia, varria casas, preparava almoço de famílias que chegavam tarde do trabalho. Meu pai, seu João, assentava tijolo debaixo do sol até a garganta ficar seca. O dinheiro vinha curto e as escolhas eram pequenas. Pão mais barato ou um remédio, luz ou gás. Essas decisões entraram em mim como lições de prudência e, ao mesmo tempo, de dignidade. Porque, apesar de tudo, havia sempre um prato posto à mesa e um conselho sincero antes de dormir. Na escola, faltavam livros e o recreio tinha chão de terra batida. Lembro de dividir caderno rasgado com colegas, de anotar o essencial na ponta da caneta emprestada. Quando as contas apertavam, eu fazia bicos, entregava panfletos, lavava quintal, vendia na porta do prédio. Vendi sorvete em copinho, estudei com lâmpada de emergência, e guardei cada centavo como se fosse um tijolo para o futuro. Não porque gostasse de dar por economizar, mas porque via na persistência a única janela que poderia abrir outra realidade. Aos 16 anos arranjei um estágio numa cooperativa financeira pequena. Não era glamour, era varrer o chão, passar café, atender telefone. Mas lá dentro aprendi algo que ninguém me contou nas aulas: o funcionamento de sistemas, como as pessoas entravam e saíam dos processos, quais perguntas geravam empatia e quais geravam portas fechadas. Observei colegas que tratavam clientes com pressa, e outros que sabiam escutar. Eram gestos simples: perguntar o nome direito, oferecer uma cadeira, explicar um procedimento, mas que diferenciavam o atendimento humano de um protocolo frio. Aquilo entrou em mim como semente. Não era apenas saber abrir uma conta, era aprender a reconhecer quem estava do outro lado. Passei no vestibular com uma mistura de felicidade e medo. Estudar à noite e trabalhar de dia virou rotina. Tem horas em que o corpo pede descanso e a cabeça segue insistindo em páginas e mais páginas. Lembro de noites sem energia em que improvisávamos luz com vela e a casa cheirava a lenha e mistura de café. Lembro também do primeiro emprego formal, quando troquei o avental do mercadinho por uma gravata simples e fui, pela primeira vez, disputar espaço em ambiente que cheirava diferente, cheirava papel importante, a decisões. Foram muitos passos pequenos, cursos, horas extras, conversas difíceis, demissões que ensinam mais do que contratações fáceis. A primeira vez que senti a sensação do olhar que diminui foi no banco da esquina, quando tentei abrir uma conta simples para estudantes. Tinha 13, talvez 14 anos. A mulher do guichê pediu meus documentos, examinou meu sobrenome, e soltou um riso contido ao ouvir que eu trabalhava nos finais de semana para ajudar em casa. Você tem certeza? Foi o que ela disse, como se minha palavra não tivesse peso. Naquele instante, algo dentro de mim endureceu, não por orgulho ferido, mas por uma promessa silenciosa de que um dia não queria que ninguém sentisse aquilo por minha causa. Saí sem conta, com o gosto amargo de ser tratado como suspeito por ser jovem e de roupa simples.
Ao longo da vida profissional fui conquistando espaço, cargos, projetos, responsabilidades. Mas cada conquista veio acompanhada de lembranças. A mulher que riu do meu nome, o tio do bairro que dizia grande chance com cautela, o vizinho que perguntava se eu tinha conseguido mesmo. Não troquei a origem por um verniz. Carreguei a história comigo para lembrar daquilo que importava. A subida não apaga a base. Ela pede que a base seja lembrada. Quando, anos depois, comecei a receber relatos de clientes que eram maltratados nas agências, não me deixei levar apenas pela estatística. Os relatos eram parecidos. Voz curta, apontar para o totem, tem que ser pelo app, olhar que não se encontra. Pessoas simples descreviam o mesmo corte no afeto institucional. Lembrei então das minhas noites de estudo, das portas que bati das vezes em que pedi ajuda e ouvi o vento da indiferença. Percebi que minha trajetória profissional me dava uma responsabilidade dupla. Há de melhorar sistemas e há de cuidar para que os sistemas servissem a gente, não ao contrário. Foi essa memória acumulada, não só de privações, mas de pequenos gestos que me marcaram, que me levou a decidir pela visita disfarçada. Não era teatro, era uma forma de escutar com os olhos e de medir se, de fato, as palavras bonitas sobre atendimento estavam traduzidas em atos cotidianos. Queria entender se as práticas que engessavam o atendimento protegiam a instituição de fraudes legítimas ou se, ao contrário, serviam como desculpa para ignorar quem precisa. Era um teste guiado por experiência e, antes de tudo, por respeito, não ao meu cargo, mas às histórias que me trouxeram até ali. Tive tempo para pensar antes de agir. As mensagens que chegavam ao meu gabinete não eram poucas. Cartas manuscritas, e-mails longos, relatos curtos por redes sociais, todos com o mesmo nó no peito. Gente descrevendo olhares que congelavam o atendimento, senhas que eram ignoradas, instruções dadas sem paciência. No começo, questionei. Seria prudente agir sem ouvir primeiro a versão formal da agência? Consultei a área jurídica e a diretoria de compliance com franqueza. Expliquei o padrão que eu via nas reclamações e disse que queria ver com os próprios olhos, sem rótulos antecipados. A resposta foi cautelosa, mas concordaram que uma avaliação não anunciada poderia revelar o que números não mostram. Mas havia uma tensão ética que me acompanhou por dias. Ir disfarçado poderia virar armadilha. Podia parecer que eu buscava humilhar alguém em público. Não era isso que desejava. Revi a minha intenção várias vezes até escrever regras claras para mim mesmo. Não provocaria, não forçaria situações, não usaria iscas. Só observaria e, se presenciasse abuso, registraria para que a instituição pudesse apurar. Se encontrasse erro, queria que fosse corrigido com justiça, aberta, transparente e sustentável, e não transformado em espetáculo. Combinei com a diretoria que haveria um protocolo posterior para analisar o material. Filmagens das câmeras internas seriam requisitadas, denúncias anteriores reunidas, e o jurídico avaliaria os próximos passos. Mas, para que o teste fosse legítimo, não informei as agências específicas nem os gerentes locais. A ideia era simples: testar o dia a dia que os clientes de fato enfrentavam, não atendimento preparado para visitas anunciadas. Preparei-me de forma prática e discreta. Escolhi roupas que eu realmente usaria num trajeto comum: camiseta simples, boné antigo, mochila com que sempre carrego. Nada teatral. Levei apenas o celular, carregado, para registrar aquilo que fosse necessário comprovar depois. Imagens e áudios que pudessem servir ao jurídico e ao RH numa revisão transparente. Anotei mentalmente um código de conduta para mim: observar, intervir apenas quando a segurança do cliente estava ameaçada, solicitar a presença de um superior apenas se o procedimento assim o exigisse, manter a calma sempre. Se me chamassem a polícia, cooperaria. Se me pedissem para acompanhar até a delegacia, acompanharia com serenidade. A intenção não era confrontar no calor do momento, mas garantir que, havendo necessidade, a verdade pudesse ser checada. Havia também um plano para o impacto humano. Se algo grave ocorresse, humilhação evidente, agressão verbal ou exclusão por preconceito, eu acionaria imediatamente os canais internos que já havíamos combinado. Gravações seriam salvadas, a ouvidoria notificaria, e uma investigação formal começaria. Queria que as vítimas não ficassem apenas com a memória do desprezo. Queria que tivessem provas e que, dessa forma, a instituição pudesse responder com responsabilidade. Internamente, eu me debatei com a sensação de vulnerabilidade. Sabia que, vestido daquele modo, poderia ser tratado com desprezo. Sabia que poderia viver novamente a sensação de ser reduzido. Aceitei isso como parte do teste. Havia um propósito maior que justificava a exposição pessoal. Se o sistema permitia que a indiferença se instalasse, eu precisava saber até que ponto e onde agir para mudar.
Não buscava drama, buscava luz sobre o cotidiano. Na manhã escolhida, respirei fundo ao sair de casa. Não levei nada além do essencial. A cada passo, repetia para mim as regras: observar sem armar, registrar sem humilhar, agir para proteger. Sabia que talvez o pior fosse ser julgado ali mesmo. E isso, por si só, abriria uma janela de entendimento sobre como as pessoas realmente vivem o atendimento. Saí com a sensação de que, se algo ruim acontecesse, ao menos seria para transformar algo que já vinha dando errado há muito tempo. E foi assim que cheguei àquela agência, com um plano simples, claro e sério, pronto para ver o que as palavras do papel não revelavam. O que eu não esperava era como as pequenas certezas dos funcionários se manifestariam naquele momento. E foi exatamente nisso que eu me debrucei quando a minha senha foi chamada. Quando cheguei ao caixa e pronunciei o valor, R$ 72,000. Senti um silêncio curto, como se alguém tivesse apertado uma tecla que reduz todo o ambiente à tensão. A jovem que me atendia, Priscila, fez uma pausa que não era técnica. Foi uma pausa com surpresa, seguida de um olhar que já julgava antes de confirmar. Pediu os documentos com a educação mínima do costume, mas a forma como os pegou revelou mais do que as palavras. Digitou, conferiu, e por cima daquela rotina veio a suspeita: essa conta aqui não é sua? Perguntou, sem realmente esperar a resposta. Expliquei com calma: sim, é minha conta. Confirme pelo CPF, por favor. Ela digitou novamente, demorou um instante demais olhando para a tela, e então murmurou uma hipótese que já soava pronta: parece golpe. Não foi uma hipótese técnica. Foi um diagnóstico emocional. O tom mudou. O ambiente, que até então era apenas rotina, virou tribunal de aparência. O segurança, que se mantivera discreto, agora ajeitou a postura. Os ombros endureceram como se a função dele fosse proteger a instituição, e não o cliente. Ao meu redor, pessoas cochichavam em voz baixa. Alguns olhares eram de curiosidade, outros, de júbilo antecipado, como quem espera o desfecho de uma peça. Senti o peso daqueles olhares, não como vergonha, mas como algo que media o quanto uma pessoa é reduzida por estar fora do roteiro esperado. Pedi, ainda sereno, que chamassem o gerente. Era o passo lógico, e eu queria que tudo seguisse o protocolo. Não para reforçar a acusação, mas para que tudo ficasse claro e responsável. Rodrigo Ferraz apareceu alguns minutos depois, terno bem cortado, fala ensaiada, passos que afirmavam autoridade. Olhou os documentos, ouviu o relato rápido de Priscila e, antes mesmo de me olhar nos olhos, já tinha uma sentença pronta: pessoas assim não costumam ter esse saldo. A frase saiu com naturalidade, revestida de um sarcasmo que tinha o peso de costume. Era como se, por trás daquele uniforme, houvesse um conjunto de julgamentos prontos a ser aplicado. Pedi novamente que verificassem o histórico da conta, que fizessem as checagens técnicas. Eles fizeram conferências de CPF, verificação de transações, checagem dos limites e alertas. Tudo batia. Mesmo assim, Rodrigo manteve o tom acusatório. A explicação racional perdeu espaço para o juízo moral. E foi então que a sugestão do gerente tomou forma: chamar a polícia. Disse aquilo como se fosse um passo natural, quase protocolo R. Vamos chamar a segurança, a polícia. E falou como quem já havia vivido esse roteiro. A decisão saiu sem considerar a experiência humana que estava sendo arquivada ali como se eu fosse um problema a ser resolvido. Vi, naquele momento, o conflito entre procedimento e dignidade. Sim, a polícia pode e deve ser acionada diante de indícios de crime. Mas ali não havia pressa para entender. Havia pressa para confirmar uma suspeita baseada em aparência. Pedi que se fizesse a checagem completa antes de qualquer medida extrema. Expliquei que estava disposto a acompanhar qualquer verificação, que cooperaria com tranquilidade. Mesmo assim, o gerente telefonou. A ligação foi breve, objetiva. Do outro lado da linha ouvi a voz do policial que, inicialmente, manteve a distância do julgamento. Vieram perguntas básicas: documentos, motivo do saque, comportamento. Os agentes chegaram em poucos minutos, com a naturalidade de quem já conhece aquele ambiente e as rotinas do banco. Entraram e, observando a cena, notaram a tensão no ar. Conversaram com Rodrigo, olharam para mim, pediram os documentos. O policial mais velho, por instinto talvez, avaliou a serenidade do meu comportamento. Eu não me agitava, não fugia, não fazia alarde. Isso pareceu aquietar algumas suspeitas, mas não apagou o desconforto coletivo. Enquanto a checagem corria, senti os olhares se espalharem de novo, agora com outro tipo de expectativa: ver quem estava certo,
ou ver quem seria desmentido. Priscila, que antes demonstrara descrença, viu as confirmações técnicas e ficou pálida. O murmúrio mudou de tom. O público que minutos antes se deliciara com o espetáculo passou a experimentar a surpresa. Entretanto, o processo formal seguiu seu curso: registro do boletim, conferência das câmeras, anotações do gerente. Essas etapas duraram o tempo necessário para que a emoção do público arrefecesse e a objetividade técnica prevalecesse. Mas havia algo que não poderia ser consertado só com papéis: as palavras ditas, o tom usado, a forma como eu havia sido reduzida à suspeita por causa da roupa e do sotaque. Quando os policiais finalmente recomendaram que, diante da ausência de provas de crime, não haveria motivo para detenção, senti um alívio contido. Ainda assim, a cena deixava marcas em quem tinha presenciado e em mim mesmo. A sensação de ter sido avaliado antes de ser ouvido. Foi nesse ponto, quando o ar parecia voltar à sua cadência normal, que percebi a passagem de Rodrigo da sala ao corredor. Ele voltou com o rosto tenso, mas com passos rápidos. Havia algo mais vindo ali. Algo que mudaria o rumo daquela manhã e que eu sabia, por experiência, que poderia transformar humilhação em responsabilidade. E foi exatamente nesse instante que tudo tomou um novo foco. O silêncio na agência foi quebrado pelo som metálico da porta giratória travando. 2 policiais entraram, uniformes alinhados, olhares treinados para captar qualquer sinal de ameaça. Não havia sirenes, não havia correria. Apenas aquele silêncio tenso, como se cada cliente prendesse a respiração, esperando o próximo ato de uma peça que já parecia humilhante o suficiente. O gerente, sentindo-se fortalecido, endireitou a gravata e fez questão de dar os primeiros passos em direção aos agentes. Estendeu o braço, como quem apresenta um espetáculo. "É esse aí", disse, apontando para Elias. Tentou movimentar um valor absurdo, sem comprovar origem. As palavras soaram altas demais, quase como uma acusação pública. Alguns clientes desviaram o olhar, outros balançaram a cabeça em reprovação, sem conhecer a história. O caixa, que antes havia feito perguntas ríspidas, agora recuava um pouco, escondendo-se atrás da tela. Elias, no entanto, não se moveu. Estava sentado, mãos apoiadas no colo, olhar sereno. A calma dele parecia deslocada, quase desconcertante diante do teatro armado contra sua imagem. Um dos policiais se aproximou, mantendo distância respeitosa. "O senhor pode se identificar, por favor?" Elias fez um gesto tranquilo, tirou a carteira do bolso com lentidão, sem pressa, como quem tinha todo o tempo do mundo. O gerente observava com impaciência, esperando que a vergonha do suspeito se confirmasse. A primeira surpresa veio quando o policial abriu a carteira. O silêncio se aprofundou. Dentro, além dos documentos pessoais, havia uma credencial oficial com brasão. O agente a segurou com as 2 mãos, leu 2 vezes antes de erguer os olhos. O gerente percebeu a mudança. O sorriso que trazia nos lábios murchou. "Mas, o que é isso?" arriscou, sem convicção. O policial endireitou-se. "O senhor está diante do diretor executivo do banco." Foi como se uma onda invisível tivesse atravessado a sala. As expressões congelaram, os cochichos cessaram, e até o barulho da impressora ao fundo pareceu interrompido. Elias não fez nenhum gesto de triunfo. Apenas permaneceu sentado, olhando calmamente para o gerente. "Eu pedi, apenas, para ser tratado como qualquer cliente", disse Elias, em voz baixa. "E foi exatamente isso que recebi." A frase não tinha ironia, nem raiva. Era constatação pura, crua. Justamente por isso, cortava mais fundo do que qualquer explosão de indignação poderia. O gerente tentou se recompor, puxou a gravata mais uma vez, mas as mãos tremiam. Procurava palavras, mas nenhuma vinha. A confiança que antes lhe sobrava agora escorria como areia entre os dedos. O caixa, que até então evitava encarar Elias, sentiu as orelhas queimarem de vergonha. Um dos clientes, a senhora idosa que havia sido destratada mais cedo, soltou um suspiro audível. Era como se finalmente tivesse visto justiça aparecer em cena, não pela violência da polícia, mas pela revelação silenciosa da verdade. O segundo policial fechou a carteira com cuidado e a devolveu a Elias com um aceno respeitoso. "Perdão pelo transtorno, doutor." Elias assentiu. Não havia necessidade de prolongar o constrangimento. O recado já estava dado. O gerente, ainda sem acreditar totalmente, tentou uma saída. "Senhor Elias, eu não sabia." Mas a voz falhou no meio da frase. Não havia justificativa que pudesse apagar o espetáculo de desprezo encenado minutos antes. Elias se levantou devagar,
Ajeitou o casaco simples que usava como disfarce. Olhou ao redor, para cada rosto. Viu medo em alguns, arrependimento em outros, e até certo alívio nos que já haviam sentido na pele aquele tipo de humilhação. Agora vocês sabem, disse ele, em tom sereno, quase pedagógico. Cada pessoa que entra aqui carrega uma história. Nem sempre se vê pela roupa, pelo jeito de falar ou pelo saldo na conta. Mas todos merecem dignidade. O silêncio se prolongou, denso, como se ninguém ousasse quebrar aquele momento. E então, Elias caminhou em direção à saída. Os policiais abriram espaço, respeitosos. O gerente, paralisado, parecia menor do que nunca, as mãos unidas atrás do corpo, sem saber para onde olhar. Quando a porta giratória liberou a saída de Elias, a agência voltou a respirar. Mas nada ali seria exatamente como antes. Naquela mesma semana, a direção de recursos humanos foi acionada. Não houve espetáculo público, nem demissões sumárias anunciadas aos quatro ventos. O processo seguiu o protocolo interno: abertura de sindicância, coleta de depoimentos, revisão das imagens de segurança. O gerente foi suspenso preventivamente, enquanto a equipe aguardava o resultado oficial da apuração. No comunicado interno, a mensagem era clara: não se tratava de punir por punir, mas de apurar responsabilidades e corrigir falhas. Elias fez questão de reforçar essa postura. Não precisamos de heróis nem de vilões, disse ele, em reunião com os superintendentes. Precisamos de procedimentos que não permitam que esse tipo de desprezo se repita. Como medida imediata, treinamentos obrigatórios foram agendados para todos os funcionários da agência. O conteúdo não se limitava a normas técnicas, incluía módulos de empatia, atendimento humanizado e simulações reais de situações comuns, como a de idosos que não dominam aplicativos, trabalhadores informais com envelopes de dinheiro e clientes que não aparentam status financeiro. A repercussão não ficou restrita aos corredores internos. Uma nota oficial foi divulgada à imprensa, pedindo desculpas públicas aos clientes que presenciaram o episódio e reconhecendo a falha no atendimento. A resposta surpreendeu alguns. Em vez de esconder o ocorrido, o banco escolheu se expor para demonstrar compromisso com mudança. Entre os clientes, a notícia correu rápido. A senhora que havia sido destratada na fila comentou com emoção a uma vizinha: pela primeira vez, senti que alguém de cima enxergou o que a gente passa aqui embaixo. Já o caixa, que havia desconfiado de Elias, com voz baixa, confessou ao colega: eu só repeti o que sempre vi os outros fazerem. Agora percebo quanto isso machuca. Esses pequenos depoimentos mostravam que a transformação não vinha apenas da ordem escrita, mas de uma consciência despertada. O episódio, doloroso como fora, criava um marco. Um lembrete de que cada rosto que passa pelo balcão merece ser tratado como pessoa, não como suspeito. Elias não comemorou. Não pediu cabeças, nem buscou manchetes. Limitou-se a acompanhar os relatórios, a cobrar planos concretos, e a lembrar sua equipe de uma lição simples: não é sobre mim. É sobre o próximo cliente que entrar por aquela porta. Quando tudo terminou, voltei para casa em silêncio. Sentei-me à mesa da cozinha, o mesmo lugar onde, ainda menino, aprendi com minha mãe a contar moedas no escuro para garantir o pão do dia seguinte. Olhei para as próprias mãos, já marcadas pelo tempo, e pensei em como a vida tinha dado voltas. Mas certas feridas de dignidade nunca se esquecem. Foi por isso que decidi, e decido até hoje, de vez em quando, sair pelas ruas vestindo a simplicidade. Um tênis gasto, uma camisa sem marca, um jeito de quem não chama atenção. Não é disfarce para enganar. É escolha para lembrar. Lembrar que respeito não pode depender da roupa que usamos, do carro em que chegamos ou do valor que aparece na tela de um extrato. Nesses dias, volto a ser aquele ninguém que caminha até a porta giratória de uma agência qualquer. Entro, observo, espero. Às vezes recebo um sorriso, outras vezes, o mesmo olhar de desconfiança que conheci quando ainda não tinha um centavo guardado. Mas cada uma dessas experiências reforça a lição que levo comigo. Por trás de cada cliente existe uma história, um esforço, uma família, uma vida inteira que merece ser reconhecida. Não conto isso para levantar bandeiras de grandeza, mas para convidar você a pensar comigo. Quantas vezes você já foi tratado apenas pela aparência? Quantas vezes percebeu que alguém o avaliava não pelo que é, mas pelo que parecia ser? Se isso já aconteceu com você, deixe seu relato aqui nos comentários. Sua memória pode ensinar, pode confortar, pode até abrir os olhos de quem ainda não percebeu a importância de tratar cada pessoa com dignidade. Afinal, o que vivemos não deve ser escondido, pode se transformar em força coletiva. E se essa história falou ao seu coração, convido você a se inscrever no canal.
Aqui, buscamos mais do que contar casos. Buscamos refletir sobre a vida, sobre respeito, sobre aquilo que realmente constrói relações humanas. Compartilhar experiências é uma forma de não deixarmos que a indiferença se torne rotina. O que aprendi, acima de tudo, é simples. O verdadeiro valor de alguém nunca estará no saldo da conta, nem no corte da roupa, nem no peso do sobrenome. O valor está no modo como nos levantamos todos os dias, no esforço silencioso de quem batalha, e na coragem de exigir respeito sem precisar erguer a voz. E é com essa lição que encerro. Trate o próximo como gostaria de ser tratado. Pode parecer pouco, mas é exatamente aí que começa a mudança.